Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler, irmãos, em 1 Reis, capítulo 3, falar um pouco de Salomão, filho de Davi. Não vamos tomar muito tempo, né, irmãos, na palavra hoje. Espero, que o Espírito Santo possa falar conosco, através dessa palavra. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Vou ler alguns versículos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. E o holocausto sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede o que queres que te dê. E disse Salomão: De grande benevolência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, e de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Somente até o verso 13, irmãos. Falar um pouco sobre Salomão. Salomão, filho de Davi e Betseba. Esse não é aquele que Davi adulterou, porque aquele morreu, irmãos? Esse é o filho que
que Davi teve com Betseba depois que Deus julgou Davi pelo que aconteceu, né, irmãos? Que ele adulterou. Deus já tinha julgado, já tinha também perdoado a Davi, e este era Salomão, filho de Davi. Como Deus tinha prometido a Davi que na sua descendência sempre haveria um que subiria no seu trono, Deus cumpriu o que prometeu a Davi. Mas vocês podem falar, por que Salomão? Deus é o dono de tudo, irmãos. É Ele que tem o poder de tirar e tem o poder de colocar. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele coloca no trono quem Ele quer. Ele tira quem Ele quer também. Por isso que Ele colocou Salomão no trono, no lugar de Davi. Glória a Deus. Salomão fez muitas coisas boas, irmãos. Ele construiu o primeiro templo de Israel. Foi Salomão que construiu. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus deu muita sabedoria a Salomão. Salomão, irmãos, ele poderia ter ido pelos mesmos caminhos de seus irmãos. Mas, irmãos, ele procurou outro caminho. O melhor caminho, diz a palavra do Senhor, ele foi. E quando você vai procurar a Deus, você encontra. Diz a palavra aqui, irmãos, no versículo 4 do capítulo 3. Ele foi o rei a Gibeão para sacrificar, porque aquele era o alto maior. Então ele foi procurar a Deus. E quando você vai procurar a Deus, com certeza você vai encontrar. E ali ele teve um sonho. Deus falando com ele. E Deus se agradou, irmãos. Porque jovem do jeito que ele era, apenas tinha 20 anos, ele poderia pedir outra coisa. Mas ele pediu sabedoria. Isso agradou muito a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque ele pediu sabedoria a Deus. Isso agradou a Deus. Deus falou, olha, eu se agradei desse teu pedido. Você poderia ter pedido várias outras coisas, como poder, fama e várias outras coisas, mas tu pediu sabedoria. Então Deus deu a sabedoria e muito mais do que ele pediu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes de morrer Davi, ele deu muitos conselhos para Salomão. E um dos conselhos que ele deu foi, ele falou sobre o homem que amaldiçoou ele quando ele estava fugindo de seu próprio filho. Está no capítulo 2, se o irmão depois quiser ler, Davi aconselhando Salomão, ele falou, olha, esse homem que me amaldiçoou no momento difícil, ele vai ficar contigo, e tu saberás o que fazer com ele. Então, irmãos, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele já sabia o que fazer com este que amaldiçoou o rei Davi, seu pai. Ele, com a sabedoria que Deus deu a ele, ele falou, eu vou te colocar em uma casa lá em Jerusalém. De lá tu não pode sair para nenhum lugar. Mas aquele homem, irmãos, diz a palavra do Senhor que
um dos servos fugiu e ele foi atrás do servo até o ribeiro. E quando Salomão ficou sabendo, disse para ele: eu não falei que tu não era para sair para nenhum lugar? E tu saiu. E ali, irmãos, Salomão mandou matar este homem que amaldiçoou o rei Davi. Irmãos, um dos primeiros coisa que aconteceu com Salomão, depois que Deus deu a sabedoria para ele tomar conta do povo de Israel, foi duas prostitutas. Chegou ao rei Salomão. As duas prostitutas, diz a palavra do Senhor, que chegou até Salomão e disse, eram duas mães, irmãos, eram duas prostitutas, mas eram duas mães. Elas moravam na mesma casa e chegou para o rei. Ali diz a palavra do Senhor que as duas moravam na mesma casa. Essa mulher começou a contar a história que aconteceu ao rei Salomão. Olha, eu estava na minha casa, eu moro com esta mulher, somente nós duas moramos nessa casa, não tem mais ninguém, não tem nenhuma testemunha. E ali eu tive um filho. Depois de 3 dias, essa outra mulher que mora comigo também teve um filho. E ali diz a palavra do Senhor que essa mulher dormiu por cima da criança e matou o seu próprio filho. E ali, depois da meia-noite, ela foi lá e trocou o seu filho morto pelo filho vivo. E ali, irmãos, diz a palavra que Salomão ficou ouvindo aquela história, mas com a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele pôde discernir o que estava certo ou errado. O rei mandou buscar uma espada e disse, aquela mulher contou toda aquela história. Diz que o filho dela estava vivo, quando acordou de manhã para dar de mamar, tinha sido trocado com a outra mulher. A outra mulher que estava com ela tinha trocado seu filho vivo pelo morto. E ali o rei Salomão disse, pega a espada, divide o filho no meio. Mas a mãe, a verdadeira mãe do filho vivo disse, não, rei, meu senhor, a tua serva não aceita isso. Dê o filho vivo para esta mulher que falou, para esta mulher. Então o rei, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, já sabia que essa mãe estava falando a verdade. Mas a outra disse, nem meu e nem seu, pode dividir. Então o rei pôde saber que a verdadeira mãe do menino era aquela que contou toda aquela história. Então o rei Salomão disse a essa mulher, não, entrega o filho vivo a esta mãe, que ela é a verdadeira mãe da criança. Então, irmãos, essa foi a primeira experiência da sabedoria que Deus deu para Salomão. Salomão, irmãos, ele foi um homem que teve muitas riquezas, muito poder, mas também no fim do seu reinado, ele se perdeu por causa das suas mulheres. Irmãos, Salomão ele se casou com 700 mulheres, diz a palavra do Senhor, e ele tinha mais 300 concubinas. Então, eram 1000 mulheres que Salomão tinha. Ele era um homem que tinha muitas mulheres, né, irmãos? Mas a Bíblia não fala que ele teve muitos filhos, fala apenas de um filho. Mas ele pode ter muitos filhos, mas a Bíblia só mostra apenas um, que depois reinou, depois que ele terminou o seu reinado, reinou em seu lugar
Deus dividiu o seu reino com o reino do norte e mais com o filho de Salomão. Assim diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, Salomão, ele foi um homem abençoado por Deus com toda a sua sabedoria. Deus deu tudo para ele, sabedoria, riqueza, posses, e ele também diz a palavra do Senhor que ele tinha 1000 mulheres. Então foi aonde ele se perdeu, começou a adorar outros deuses, ele começou a deixar até Israel sacrificar a outros deuses, porque diz a Bíblia que em todo lugar, todos os lugares, ele construiu um altar para as suas mulheres, né, adorar a outros deuses. Então foi aí que ele se perdeu. Foi aí que ele se perdeu na idolatria, porque Deus não se agrada a idolatria, adorar a outros deuses. Salomão, no fim da sua vida, se perdeu os sonhos. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus tocou no coração meu, tocou no meu coração. Que Deus continue falando, né, com todos nós. Aleluia, glória a Deus. Eu falei que hoje essa é a mensagem, né, pequena, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu ia falar um pouco, né, sobre Salomão. Salomão foi muito abençoado por Deus. Deus deu tudo que ele pediu, porque ele não pediu riquezas, não pediu poder, ele pediu discernimento, ele pediu sabedoria, e isso agradou muito a Deus. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade e palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Palavra curta, mas objetiva, né? Isso é importante. Glória a Jesus. Às vezes, eu estava comentando esses dias, às vezes a pessoa prega e depois desprega o que pregou, porque